Meio-Dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Meio-Dia Paraná deste 12 de abril de 2023. 27 graus agora em Londrina, uma bela quarta-feira de outono. Imagens aí ao vivo na tela da RPC, mostrando a barragem do Igapó e parte da zona sul da nossa cidade. Quarta-feira que marca também o início do funcionamento de postos de saúde com atendimento exclusivo para pacientes com sintomas de dengue. São 5 unidades em diferentes pontos da cidade. Funcionamento das 7 da manhã até as 10 da noite ao longo da semana, de segunda a sexta-feira, sábado atendendo também, mas no horário um pouco mais reduzido. Já nesse primeiro dia de funcionamento exclusivo, a procura foi grande ao longo da manhã, com filas e muita espera. Já, vamos ao vivo à Zona Norte de Londrina atualizar as informações para você. Da Zona Norte, a gente vem agora para a região central da nossa cidade, porque ali na trincheira da Rio Branco com a Leste Oeste tem mais um aditivo de valor. A obra vai ficar um pouco mais cara. Foram vários aumentos nos últimos meses e agora tem mais um autorizado pela Prefeitura. Mônica Dal, muito bom dia para você. Seja bem-vinda ao Meio-Dia Paraná dessa quarta-feira. Obrigada, Alberto. Seja bem-vindo de volta também ao Meio-Dia Paraná. Um bom dia para todos que estão conosco. Mais uma vez, as equipes do Meio-Dia Paraná estão aqui na trincheira das avenidas Leste-Oeste com Rio Branco. No início da semana, infelizmente, mostramos o fechamento de mais um comércio, uma papelaria. E agora estamos aqui para falar de um novo aditivo. Mais de R$101 mil devem ser repassados para a empresa responsável por essa obra, que precisa fazer adequações nas redes pluviais. Daqui a pouco, ao vivo, a gente vai trazer mais detalhes sobre esse aditivo e, claro, atualizar o valor total dessa obra. Alberto. O trânsito por aí, Mônica, está tranquilo nesse momento? Temos novos desvios? Mostra pra gente a situação do seu horário de almoço de quarta-feira. Sim, Alberto, eu vou pedir para o Paulo Renato dar uma volta aqui para a gente mostrar esse trânsito rapidinho. A gente está bem aqui no cruzamento, né, das avenidas, agora bem tranquilo esse trânsito. Quando nós chegamos por aqui estava um pouquinho mais carregado por conta do horário de almoço, horário de pico. Mas normalmente esse trecho aqui da Avenida Rio Branco ele fica um pouco mais congestionado no horário do almoço. Agora tranquilo, sem nenhum novo desvio que a gente possa falar aqui no Meio-Dia Paraná, mas para esse horário, né, agora 11h47, o movimento ainda deve começar daqui a pouquinho. Aí, imagens ao vivo ali do cruzamento da Rio Branco com a Leste-Oeste. Na Rio Branco, inclusive, já começa a ser feito ali o pavimento. A gente começa a ter uma noção de como vão ficar as pistas quando a obra da trincheira for concluída. Agora, a trincheira em si, essa parte mais visível, ainda tem bastante trabalho pela frente. Muitos meses de obras ainda ali no cruzamento com a Leste-Oeste. O seu Meio-Dia Paraná vai trazer também as discussões da desativação de um prédio histórico da nossa cidade. A Coab, a Companhia de Habitação, quer mudar de endereço, sair ali da esquina da Pernambuco com a Alagoas e pode ir para um imóvel avaliado em até R$10 milhões. Já esse prédio da Coab, que no passado abrigou hospitais na nossa cidade, poderá até ser demolido. Também a soltura do professor investigado por injúria racial. Já está em liberdade, mas proibido de voltar para salas de aula. E a ação de golpistas se passando por parentes das vítimas e deixando londrinenses prejuízo. A gente nunca pode realmente achar que com a gente nunca vai acontecer e a gente também nunca pode se descuidar. No meu caso, eu me descuidei, na época eu só pensei nisso e tentei ajudar. E aí vacilei. Tem ainda a determinação da Justiça para que políticos devolvam aumentos de salários no Norte Pioneiro. E um passeio por bares de Londrina é a chegada à nossa cidade da nova temporada do Comida de Boteco, com cardápio de dar água na boca. A gente gosta muito de receber. Braços abertos com um abraço. E a comida também, às vezes, é um abraço. Sim, a comida com certeza é o melhor abraço que tem, né?
Imagens agora ao vivo do trânsito no centro de Londrina, cruzamento da Leste-Oeste com a Guaporé. A Guaporé é um pouco mais movimentada nesse horário de almoço, naqueles quarteirões que antecedem o cruzamento com a Pernambuco e também a Fernando de Noronha. Leste-Oeste ao vivo, uma das principais avenidas da nossa cidade. Agora, 11 horas 50 minutos. Bom demais ter a sua companhia. Fique conosco, dentro de 1 minuto, seu Meio-Dia Paraná está de volta. 1 minuto só, não saia daí. (11h51). Muito bom dia para você que está sintonizando agora na RPC, você que nos acompanha ao longo de toda a programação e vai conosco até a 1h05 da tarde em mais essa edição do seu Meio-Dia Paraná. Foi solto o professor investigado por injúria racial, uma acusação que ocorreu após uma discussão em uma sala de aula numa escola de Ibiporã. O professor já está em liberdade, mas não poderá voltar a dar aulas tão logo. A determinação é da Justiça e já foi comunicada ao Núcleo Regional de Educação. Mônica Dal, o que ficou decidido, o que a Justiça entendeu nesse primeiro momento em relação às investigações e a essas providências em relação ao professor. Pois é, Alberto, esse professor da rede estadual de Ibiporã passou por audiência de custódia. A Justiça entendeu que ele não tinha antecedentes criminais, por isso não vai atrapalhar as investigações. Por isso, então, autorizou a soltura, mas fixou algumas regras, entre elas que não se aproxime das alunas que fizeram uma denúncia e nem dos familiares dela. Além disso, determinou a suspensão do exercício da função pública relativa à atividade de professor sem prejuízo da remuneração, posto que há justo receio de sua utilização para a prática da infração penal. Isso significa o quê? Que não poderá trabalhar em sala de aula, mas vai continuar recebendo o salário normalmente. Poderá, inclusive, trabalhar em serviços administrativos em escolas, só não vai poder dar aulas inicialmente em um prazo de 6 meses, que poderá ser reduzido ou prorrogado. Isso vai depender dos próximos passos das investigações. Para a gente relembrar o que aconteceu nesta semana no Colégio Estadual Olavo Bilac, que fica em Ibiporã. Na sala acontecia um debate sobre racismo e esse professor, então, as mães de 2 alunas, uma de 15 e outra de 16 anos, essas mães registraram um boletim de ocorrência dizendo que ao longo dessa discussão o professor utilizou chamamentos racistas. A gente conversou com uma advogada. Ela explicou para a gente sobre o que significa exatamente a injúria racial. Nós optamos por legendar essas entrevistas porque o áudio não ficou muito bom e dessa forma vai facilitar a compreensão do telespectador. Vamos ouvir agora então a Maria Lucilda Santos, que é da Comissão da Promoção da Igualdade Racial da OAB aqui de Londrina. Vamos acompanhar o primeiro trecho. O crime de racismo e de injúria racial, hoje, eles são tipificados como iguais, tá? Apenas um é um subtipo do outro. O racismo, por sua vez, é quando o crime é cometido contra uma comunidade inteira, contra a integralidade do povo. Enquanto a injúria racial, ela diz respeito ao indivíduo, à sua honra subjetiva. O crime de injúria racial foi equiparado ao crime de racismo. Então, ele atraiu para si algumas características dele, que é a inafiançabilidade e a imprescritibilidade. Então, são crimes que são inafiançáveis, então o delegado não pode arbitrar uma fiança, a pessoa de poder de liberdade, e o crime é imprescritível. Com o tempo que for, ele poderá ser punido. Bom, a gente lembra que o crime de injúria racial tem essa pena de 2 a 5 anos de prisão e é inafiançável. Essa pessoa não tem direito à fiança. Agora, falando a respeito da denúncia, ainda relacionando esse caso de Ibiporã, essas 2 alunas gravaram essas ofensas, esses áudios estão com a Secretaria Estadual de Educação, também com a Polícia Civil. E agora, depois que elas gravaram, né, elas procuraram então a coordenação da escola, que acionou a Polícia Militar e aí houve o boletim de ocorrência. A gente vai acompanhar agora mais um trecho da comissão da OAB com a Maria Lucilda, falando a respeito das denúncias de injúria racial. Será que agora nós temos mais denúncia ou nós temos mais crime? Eu acredito que nós temos mais denúncia, por quê? Porque nós estamos
tomando para nós a obrigação, e nós temos essa obrigação, de levar a justiça. A justiça está acolhendo, está entendendo que essa é uma demanda não só do povo preto, mas de toda a sociedade. Então, a partir disso, também estamos sendo ouvidos, estamos sendo atendidos nessa demanda do Estado nos deve, que é responder, fazer com que as pessoas que cometam esses crimes respondam judicialmente por eles. Nós queremos que a diversidade seja reconhecida e seja vista como algo de bom, porque para nós é. Nós temos algumas notas aqui agora, uma nota da Secretaria Estadual de Educação e também da defesa desse professor. Nós procuramos a Secretaria Estadual de Educação para saber se haverá alguma medida administrativa aplicada nesse caso, ainda qual a função o professor desempenhará no curso da investigação. O ofício já foi recebido pelo núcleo e encaminhado ao setor de recursos humanos para decisão sobre as providências a serem tomadas junto à direção da escola no sentido de afastar o professor das atividades em sala. O núcleo reforça também que procederá com investigação no âmbito administrativo e que a documentação necessária para a abertura de sindicância está sendo providenciada. Esse procedimento será conduzido em sigilo. Agora, a nota da defesa do professor, que disse que aguarda a conclusão do inquérito policial para provar na justiça a inocência do cliente e que a soltura era esperada porque não existiam motivos para manter a prisão, já que ele é réu primário e não apresenta perigo por estar em liberdade. Só resumindo tudo o que nós falamos agora, esse professor, então, ele teve essa medida aplicada pela Justiça e deve ser afastado da sala de aula. Isso num período por 6 meses, mas poderá atuar em funções administrativas, mas isso ainda vai ser definido. Alberto. Obrigado, Mônica. Professor que foi autorizado a deixar a cadeia e efetivamente já está solto, já está em liberdade, autorizado aí por parte da Justiça. E em Londrina, foram discutidas ontem à noite medidas para melhorar a segurança nas escolas da nossa cidade. O encontro foi na Câmara de Vereadores, com a participação de professores, policiais, guardas municipais e pais de alunos. Houve cobrança por reforço, não só na entrada e saída dos alunos, mas também de mais rondas durante as aulas, enquanto os estudantes estão efetivamente em atividades nas escolas. A PM garantiu que o patrulhamento tem sido mais frequente nas escolas e que isto será mantido. Já a Guarda Municipal informou que mantém agentes até hoje em escolas e creches municipais e que, a partir de amanhã, a segurança será com rondas e não mais com equipes fixas. Agora, 11h58, vou trazer agora informações do trânsito, porque no Waze tem a informação de que ali na Jorge Velho, na esquina com a Souza Naves, teve um acidente agora há pouco, não se sabe aqui a gravidade desse acidente, dessa colisão, mas já começamos a ter uma certa lentidão ali nesse ponto da Souza Naves, a 2 quadras da JK. Fica então esse alerta para quem está circulando por essa região da cidade. Tem escolas, tem clínicas, muitas empresas por ali e nesse horário de almoço, certamente com essa batida, até que os carros sejam removidos, teremos uma certa lentidão. 5 postos de saúde funcionam a partir de hoje como unidades exclusivas para pessoas com sintomas de dengue. Essa medida foi tomada para tentar desafogar a UPA da Avenida Arthur Thomas, que tem enfrentado ali muitos números exagerados, de lotação, de espera por atendimento, enfim, uma procura muito grande. Até por isso, o atendimento agora está sendo redistribuído junto a vários postos de saúde. Assunto para nossa Vanessa Navarro, também ao vivo nessa edição do Meio Dia Paraná. Seja muito bem-vinda e mostra para a gente como está a procura, como está o atendimento nessas 5 unidades especializadas aí para pacientes com sintomas de dengue. Mostro sim, Alberto. Primeiramente, boa tarde para você, para todos que nos acompanham e um esclarecimento. A máscara já não é mais obrigatória, mesmo nas unidades de saúde, mas assim como muitos pacientes que eu tenho visto aí nas unidades e aqui onde a gente está, eu ainda prefiro usar essa proteção adicional, então vou fazer o link aqui com o rosto parcialmente coberto, mas com todas as informações para vocês. Falando então do movimento, nessa primeira manhã da novidade com os postos de saúde colocados como referência para a dengue,
ela foi tranquila em alguns, mas em outros a procura já é grande. O caso aqui do posto do Maria Cecília, na Zona Norte, onde a gente está agora. Aqui os funcionários chegaram às 7 da manhã, que é o horário em que começou a funcionar o posto, né, como referência para dengue. Já encontraram uma fila. Agora tem gente do lado de fora, tem gente lá dentro ocupando todos os lugares. Segundo eu apurei aqui com a equipe, já passaram mais de 120 pessoas por aqui, sendo que destas, mais de 70 ainda estão aguardando atendimento. Daqui a pouquinho eu vou detalhar melhor para vocês a situação por aqui, mas primeiro vamos mostrar também outros postos que nós circulamos, né, que nós rodamos hoje. O primeiro foi o do Jardim Ideal, a gente foi lá cedinho, um pouco depois das 7, né, quando abriu, e por lá o movimento era bastante tranquilo. O Ideal, que foi colocado para atender tantos pacientes lá da zona leste da cidade, como também a área central, pela posição estratégica, né, que ele ocupa. Numa área externa do posto, uma área grande, foi colocada uma tenda e debaixo dela bancos para abrigar pacientes. A expectativa é que a procura aumente nos próximos dias. E com toda essa mudança, são 5 postos então que passaram, a partir de hoje, a atender exclusivamente casos de dengue. O funcionamento deles agora é das 7 da manhã às 10 da noite, de segunda a sexta-feira, e das 7 da manhã às 7 da noite aos sábados. Além do Ideal, são referência agora para dengue os postos do Maria Cecília e do Vivi Xavier, na Zona Norte, o Ouro Branco, na Zona Sul, e também o Santiago, na Zona Oeste. A gente lembra ainda que a UPA do Sabará, ali na Avenida Arthur Thomas, continua atendendo casos, pode atender casos de toda a cidade e é a referência 24 horas e também aos domingos. A expectativa é diminuir um pouco a lotação por lá, né? A gente mostrou que anteontem, por exemplo, foram atendidos mais de 1.200 pacientes na UPA. Lá na UBS do Ideal, a gente conversou com alguns pacientes. Havia pessoas que moram ali perto, então já souberam da novidade, foram direto com sintomas de dengue. Outras chegaram a passar pela UPA Sabará e foram encaminhadas. E havia ainda algumas pessoas que foram para lá procurar atendimento para casos que não são de dengue. Vamos ouvir alguns desses depoimentos. Muita dor no corpo, tive muita dor de cabeça, febre muito alta. Desde quando? Desde quinta-feira. Já tinha procurado médico ou estava tentando ver se melhorava? Eu fui no UPA, mas fiquei das 2 às 11 da noite e fui embora. Não aguentei mais ficar lá. Ficou mais aliviada a hora que soube que tinha uma outra opção que não a UPA para procurar? Sim, claro que sim. Tem muita gente lá demais, meu Deus. E por enquanto tranquilo, né? Por enquanto, né? Eu fui no UPA ontem, eles mandaram eu vir para cá hoje. Estava lá ontem na UPA? Estava lotado, bastante gente mesmo. Como pensou, já fui atendido, o médico já atendeu. Agora eles já vão fazer a coleta do sangue, né? E deu dengue mesmo, né? Então tem que aguardar agora, né? Para ir se recuperando, né? Eu quase não acerto, preparar o remédio é muito complicado. Então eu vim trazer para ela preparar para mim comer. Ela fazia no começo, aí eu aprendo. Entendeu? Aí mesmo eles agora estando priorizando o dengue, eles vão atender o senhor, já avisaram que vão... Ela vai vir preparar para mim, me ensinar eu como é que prepara. Tá doente não, só vai passar pela nutricionista. Atendimento corriqueiro aqui. Isso mesmo. É para fazer acompanhamento. Bom, esses casos que a gente mostrou nas entrevistas, né, como são casos simples, eles acabaram sendo atendidos. E é normal que muita gente ainda procure esses postos de saúde, né? O pessoal está se adaptando à novidade. Mas a orientação é que apenas casos de dengue sejam atendidos, então, nessas 5 unidades. E os demais, né, que as pessoas se dirijam às unidades de saúde mais próximas. A Secretaria de Saúde diz que reorganizou as equipes, as escalas e também colocou horas extras de modo a não deixar nenhuma unidade descoberta. Mas é normal, né, que muita gente se preocupe justamente com essa questão, se vai haver médicos num número razoável, até porque elas querem saber também quanto tempo vão aguardar por atendimento. Então a gente questionou também mais uma vez hoje o secretário de Saúde sobre isso. Permanece com a escala com 10 médicos, né? Até porque a demanda ela vai continuar alta. Nós temos os dados epidemiológicos que mostram que isso nos próximos 30 dias ainda deve se manter em números elevados. Então permanece a escala de 10 médicos na UPA do Jardim Sabará. Aqui nas unidades básicas nós vamos contar com as equipes médicas que já tinham nas unidades básicas. Estamos fazendo
a complementação através de um outro contrato que as unidades básicas têm para médico para atendimento primário. Bom, e a gente mostrou aí, né, uma manhã bastante tranquila, começo da manhã tranquilo, lá no Jardim Ideal, mas na outra ponta, né, o outro extremo foi a UBS do Vivi Xavier, que já estava bastante lotada hoje cedo, até porque a Zona Norte, né, que é onde a gente está, agora nós estamos no Maria Cecília, ela concentra 42% de todos os casos confirmados de dengue aqui em Londrina. Por isso mesmo foi uma região que ganhou 2 postos de referência. E mesmo antes de virar referência, o posto lá do Vivi Xavier, ele já estava fazendo triagem e encaminhamento de até 700 pacientes por dia, segundo relatou ontem para a gente o pessoal na prefeitura. Hoje, por volta das 9 horas, a gente esteve por lá, ele já estava lotado, todos os lugares ocupados dentro e bastante gente também do lado de fora. Por lá nós também conversamos com pacientes, inclusive uma mãe que estava com 3 filhos com sintomas de dengue. Porque ficou mais perto da minha casa, né? Eu moro ali embaixo, e aqui fica mais perto. Primeiro foi meu filho, foi meu marido e foi eu. Aí ficou ela, agora essa vez vai ela fazer também. Nos últimos tempos aí está vivendo em posto de saúde, né? Sim, com certeza. Tô vendo a senhora aí com a família toda. Quem que está doente? Os 2 aqui. Só que já estão há 3 dias. Filho e neta? A netinha tá bem, graças a Deus. Só os 2. E essa daqui também, que só começou hoje. Você acha que todos são dengue? Os sintomas estão bem diferentes, né? Do de costume, assim, que a gente conhece, mas é dengue sim. Tá com menos gente, mas ainda é difícil. Tanto para quem está atendendo, que é uma população maior agora, né? E pra gente também tem que esperar, né? Ainda não tá tudo... Igual colocar a tenda, mas a hora que isso aqui aumentar mesmo, é complicado. O pessoal não está aguentando ficar em pé, né? Não tem cadeira para todo mundo, é bem difícil. Olha, sobre essa questão das cadeiras, né, que essa senhora colocou, eu perguntei para o secretário de saúde, a hora que a gente estava saindo, ele estava chegando, né, fazendo uma blitz aí pelos postos, e eu perguntei por que lá não foi colocado cadeira. Ele disse que encaminhou essas cadeiras para todos os postos, cadeiras e tendas, e averiguar o que estava acontecendo, né? Pedir ali que fosse adaptado a estrutura para que todo mundo tivesse mais conforto. Aqui no Maria Cecília, onde a gente está, também não existe tenda ainda. Então a gente viu agora há pouco bastante gente do lado de fora, e quem quiser um lugar aqui dentro já vai começar a ficar complicado, né? A maior parte dos lugares aí estão ocupados. O pessoal me relatou, pacientes e até mesmo os funcionários, que tem gente aqui aguardando desde as 8h30 da manhã, porque realmente a procura está sendo bem intensa. E aí já começa também o pessoal a reclamar, porque as pessoas estão aqui doentes. Inclusive tem gente que relata que já recebeu o tratamento lá na UPA, né, o primeiro atendimento, mas tem que fazer aquela prova do laço, né, que é para confirmar, né, o diagnóstico de dengue durante vários dias seguidos. Então, às vezes, a pessoa está doente, está se tratando e ela tem que vir aqui e ficar horas esperando só para fazer esse exame. Vou tentar conversar aqui com alguns pacientes. Dá licença, boa tarde. A senhora está aguardando aqui desde que horas? Cheguei aqui 9h40, mais ou menos. Já passou por triagem? Como é que está? Chama. Ninguém está chamando, não estou vendo ninguém chamando. O que a senhora está achando aqui desse primeiro dia de atendimento exclusivo para dengue no Maria Cecília? Bom, eu moro aqui, eu fui atendida em Cambé, para você ter base. Ontem para mim vir, eu não vim, eu não estava com dor. Hoje eu vi, estou com dor, estou aqui, mesma coisa. Sintoma de dengue? Eu estou com dengue, foi provado já. Só estou esperando agora, não sei se é só para medir a febre, né, acompanhar. Mas até agora não apareceu ninguém, não. Vai aguardar. Estou aguardando. Obrigada. Boa recuperação para a senhora, né? Bom tratamento. E o senhor está com sintoma de dengue também? Já estou com uns 3 dias já. E eu fui no outro posto onde eu moro, lá no UPA Sabará? Não, aqui do outro lado, da Bento Amaral. Certo. E mandaram vir para cá, né? Eu cheguei 8h30 aqui, nem para triagem eu passei ainda, sabe? O senhor achou que ia estar um pouco mais tranquilo por ser uma unidade aqui do bairro? Pensei. A primeira vez que eu vim aqui, eles mandaram para cá, né? Mas eu já fui ali agora, tem uns 20 na minha frente, mas olha, eu cheguei 8 horas aqui, quase 8h30, tem 20 pessoas na minha frente ainda. Eu tô vendo chamar gente aí que chegou depois de mim, entendeu? Fui falar para ela, falou que é pela chamada, eu fiquei quieto. Eu tô passando mal,
Eu não posso levantar aqui, levanto um pouco da tontura, sabe? Obrigada, viu? Sei que é complicado esperar, mas paciência e uma boa recuperação aí para o senhor. Então, bom, são alguns relatos, né? Vocês viram aí outros também em outros postos, alguns com situação mais tranquila. Nesse aqui, realmente, a demora já está sendo longa. A Secretaria de Saúde garante que está com o número de profissionais aí que pôde colocar em cada posto. A gente vai monitorando a situação aí pelos próximos dias, Alberto. Vanessa, eu vou pedir a gentileza do Marcelino mostrar como está a situação do lado de fora também. Antes do teu link, né, eu vi uma imagem ali que além do lado de dentro, fora também tem muita gente aguardando. Vou compartilhar agora com quem está acompanhando o Meio Dia Paraná as imagens externas. Justamente, olha só, o pessoal ali na mureta aguardando. E aquilo, Vanessa, é tanta gente que, claro, além da própria saúde, o pessoal comentava comigo ontem que há uma preocupação até mesmo com o número de atestados, porque é muita gente afastada do trabalho, serviços nas empresas começam a ficar comprometidos, até porque é muita gente aí na idade economicamente ativa que vai ficar vários dias aí se restabelecendo em tratamento e que não vai poder trabalhar a curto prazo. Alberto, a gente andou aqui, eu confesso que cortou um pouco a nossa ligação aí contigo, eu não consegui ouvir o que você falou. Mas mostrando, né, a situação aqui fora, realmente bastante gente aguardando, é complicado porque são vários dias, né? Eu acho que você comentou algo sobre isso, que as pessoas têm que retornar aqui. A dengue, ela exige esse tipo de tratamento. Infelizmente, não é um dia que você vem, recebe medicação e vai embora, principalmente se perceberem que você está com um caso mais grave. Até por isso tem que ter um acompanhamento também com exames de sangue, acompanhamento do nível das plaquetas, né? Inclusive a prefeitura falou que está com carros indo de hora em hora, saindo dos postos, indo para laboratório levar esses exames. E aí muitas vezes os pacientes também têm que aguardar depois o resultado desses exames. E até por isso, Alberto, a gente volta a falar, né, que é por isso que a gente tem sempre questionado também sobre a questão, olha, existe como colocar mais profissionais, mais médicos. Ontem o prefeito afirmou aqui no Meio Dia Paraná que estão sobrando médicos, mas essa não é a percepção que a gente vê e ouve dos pacientes. Pois é, as imagens mostram realmente o contrário e aquilo. Se está sobrando médico, pode estar faltando organização em alguma ponta ou mesmo outros profissionais de saúde para dar vazão aí a toda essa demanda, essa procura tão grande. A Vanessa vai continuar acompanhando a situação ali, a gente vai voltar a conversar ao longo do Meio Dia Paraná e, claro, nos próximos dias também, trazendo muita prestação de serviço, até porque a própria Prefeitura já admite que essa onda de contaminações vai prosseguir por mais algumas semanas e a gente torce que não tenhamos aí casos tão graves. Obrigado à nossa Vanessa Navarro e te convido também a participar do Meio Dia Paraná, mandando fotos, vídeos, mensagens sobre os mais diversos assuntos. Está aí o nosso aplicativo, o Você na RPC. Dá para mandar fotos também dessa espera por atendimento em unidades de saúde, relatar como está o serviço nessas unidades que passaram a ser exclusivas para dengue a partir dessa quarta-feira. Você é sempre muito bem-vindo nas participações aqui no nosso Meio Dia Paraná. Agora já meio-dia mais 14 minutos. Um dos imóveis mais antigos do centro de Londrina poderá vir a ser até demolido. Esse imóvel já foi sede de hospitais ali na esquina da Pernambuco com a Alagoas. Nas últimas décadas, passou a abrigar a Coab, a Companhia de Habitação de Londrina. Coab que está procurando um novo imóvel para se mudar de endereço. A direção apontou ser inviável fazer reformas neste local. Assunto que foi apurado pelo nosso Rafael Machado, do G1, e a reportagem agora é da Kathleen Tanan. Levantamento feito pela diretoria técnica da Coab apontou uma série de problemas na sede atual. Entre eles, goteiras no telhado, pintura descascando, banheiros com encanamentos antigos, gerando constantes entupimentos e vazamento de esgoto. Problemas na rede elétrica, infiltração nas paredes, falta de acessibilidade, pisos se soltando. Mas esse estudo mostrou que as reformas e os reparos necessários acabariam gerando um custo alto e apontou que seria mais viável procurar outro imóvel em Londrina para a permuta. No caso, para fazer uma troca. A Coab iria para a nova sede e este prédio atual poderia ser demolido ou reformado pelo novo dono. Pelos estudos feitos pela companhia, a nova sede poderia ter valor de até 10 milhões de reais. Sobre a localização,
preferencialmente na região central ou perto das avenidas JK, Bandeirantes ou Inglaterra, a no máximo 1 quilômetro da prefeitura. O documento ainda apontou que o prédio precisa ter pelo menos 2.100 metros quadrados de área construída, 15 vagas de estacionamento cobertas e 3 descobertas, além de salas com estrutura para a instalação de sistema de informática, telefonia e ar-condicionado. Vai ser aberto um chamamento público para que donos de imóveis façam propostas para a Coab avaliar, mas ainda não há um prazo para isso nem para mudança. A expectativa é de que haja grande interesse não pelas condições atuais da sede da Coab, mas pela boa localização do terreno, que poderá ser usado para futuros empreendimentos. Este imóvel, na esquina da Rua Pernambuco com a Rua Lagoas, tem mais de 60 anos. Antes da Coab, já abrigou o Hospital Evangélico de Londrina. Depois, nos anos 70, teve salas cedidas para o início das atividades do Hospital Universitário, que só em meados daquela década foi transferido para o terreno atual, perto do aeroporto. Nós entramos em contato com a Coab ao longo da manhã. O Felipe Bacarin, nosso editor, falou com a assessoria da Coab, que informou que as manutenções na estrutura atual realmente não dariam conta de impedir vazamentos, infiltrações e goteiras, e que a opção pela permuta está baseada no fato de ser a solução com custo menor, ou seja, em vez de construir uma nova sede ou fazer uma grande reforma ali, optou-se em buscar um outro imóvel, alguém interessado em fazer a troca, a permuta de um outro imóvel por aquela área onde hoje está a Coab, na esquina da Pernambuco com a Alagoas. De acordo com a companhia, o edital de chamamento público em busca de interessados deve ser publicado até o fim da próxima semana e, na sequência, será aberto efetivamente o edital de permuta para recebimento de propostas de donos de imóveis aí interessados em oferecer um novo imóvel para a Coab e assumir aquele prédio que hoje está ali na Pernambuco com a Alagoas. Assunto que você acompanha primeiro aqui no nosso Meio Dia Paraná. Notícias agora da trincheira da Rio Branco com a Leste-Oeste e com nova atualização no valor. São várias atualizações, vários aditivos ao longo dos últimos meses e agora tem mais um autorizado pela Prefeitura de Londrina. Mônica Dal está ao vivo por lá e conta para você quais os valores desta vez e os motivos deste novo aditivo no contrato da trincheira da Rio Branco com a Leste-Oeste. É isso, Alberto. Vamos direto para esse documento que confirma, então, mais um aditivo, pouco mais de R$101 mil direcionados a essa empresa, para que faça, então, a adequação das redes pluviais. Um montante concedido neste reequilíbrio é de R$ 101.342 e o valor atualizado do contrato passará então de R$ 34.748.396 para R$ 34.849.849.738. Esse é o novo valor dessa obra aqui. E para a gente relembrar, inicialmente, quando essa obra foi divulgada, ela foi divulgada custando R$25 milhões. Agora o valor está muito próximo de ultrapassar aí os R$10 milhões a mais do que previsto inicialmente em contrato. A gente vai dar uma passeada aqui na trincheira justamente para mostrar esse movimento, né, como está a situação aqui neste momento. Agora o trânsito começa a apertar por aqui e a gente lembra que esse local, que é a trincheira das avenidas Rio Branco com Leste-Oeste, deveria ter ficado pronta em janeiro, depois o prazo foi prorrogado para julho, mas a empreiteira já disse que essa obra vai se estender por vários meses ao longo do segundo semestre. Nós falamos inicialmente, né, Alberto, quanto a esse novo aditivo que seria para uma adequação de redes pluviais. Nós questionamos a prefeitura, que explicou o seguinte: esse trabalho consiste na retirada das galerias pluviais antigas para a instalação de galerias novas, justamente porque as antigas não iam dar conta de toda essa obra aqui no futuro. E olha, Alberto, antes de devolver para você,
vamos reforçar um saldo bastante triste que nós já falamos aqui na segunda-feira relacionado ao comércio. O Paulo está mostrando para vocês, a gente tem essa frutaria que fechou no último sábado, não somente uma frutaria funcionava ali, mas como vocês estão percebendo, um açougue, também 2 restaurantes. Ao lado dessa frutaria, a papelaria. Nós conversamos com a gerente da papelaria na segunda-feira, eles tinham começado a mudança e agora já concluíram. Na segunda-feira ainda estavam atendendo, recebendo clientes, mas retiraram todos os produtos daqui e já levaram para uma outra unidade que fica na Avenida Tiradentes. Naquele dia, o proprietário nos contou que por conta dessa obra estava tendo um prejuízo de pouco mais de R$100 mil todos os meses. Então a gente tem aqui na Avenida Rio Branco, né, dois comércios que fecharam, há ali outros comércios também que acabaram fechando. A gente relembra um estacionamento e uma loja de pneus, que também esses 2 locais fecharam nos últimos dias. Foram 4 locais que fecharam neste local. Alberto. Então, a Mônica mostrando ao vivo aí a situação de momento, esses impactos da obra, também agora esse aditivo de valor. E o prefeito Marcelo Bellinati foi questionado em relação ao ritmo das obras, aos custos e aos transtornos por lá. Nós separamos um trecho da entrevista dele. Confira aí. A obra está caminhando, está andando, estão ali, é importante que as pessoas saibam, às vezes as pessoas não entendem, falam, mas pera lá, mas cadê a obra? A obra é para debaixo da terra. Ali é uma trincheira, ela não é um viaduto igual ao da rodoviária que foi feito para cima. Ali é o principal ponto com o maior número de veículos de Londrina, e horário de pico passam por ali 20 mil veículos, e até por isso ela gera esse transtorno. Mas a obra está caminhando e a gente espera entregar essa obra esse ano e vai ter um grande ganho para a sociedade. Torcer para que efetivamente essa obra não se estenda muito mais. E outra preocupação que vem por aí é porque em breve vai começar a obra ali do viaduto da PUC, né? Avenida Tiradentes com a Avenida Jockey Club, ou seja, também zona oeste da nossa cidade. São gargalos que vão se criando ali e tanto a Prefeitura quanto o Governo do Estado terão que se organizar para contornar os impactos no trânsito e fazer com que essas obras aí, que lá na frente, claro, vão trazer um benefício muito grande, não sejam agora motivo de ainda mais transtornos, prejuízos, inclusive aí fechamento de empreendimentos. Obras importantes para a nossa cidade, mas claro, serão feitas no prazo adequado e no valor aí que não onere tanto os cofres públicos. 12h22. Vou trazer agora imagens do desfecho de uma fuga em Cascavel. Olha só, um carro invadiu uma casa, né? Acabou destruindo o muro de uma residência na madrugada de hoje. O motorista, segundo a Polícia Militar, estava fazendo manobras perigosas em cima do canteiro de uma avenida e quando viu uma viatura, nesse caso viatura da Guarda Municipal, fugiu em alta velocidade, mas acabou batendo de frente no muro de uma casa em obras. Segundo a Guarda Municipal, a caminhonete estava sem os bancos traseiros e com a placa adulterada. O veículo tinha sido furtado em Maringá em fevereiro desse ano. O motorista acabou detido por embriaguez ao volante, desobediência e receptação. Trazendo para você imagens aceleradas do início da manhã dessa quarta-feira, aí a Avenida Tiradentes, que dá acesso ao Parque Ney Braga, está chegando aí na metade da Expo Londrina. Hoje à noite teremos show de Maiara e Maraísa, show bastante aguardado aí por quem curte o sertanejo. E esse certamente será um caminho bastante movimentado no fim da tarde e comecinho da noite. Agora, imagens ao vivo, Cascavel, oeste do estado, por lá a temperatura é de 27 graus. Voltando aqui ao norte do Paraná, também temos 27 graus em Londrina, nesse comecinho de tarde de quarta-feira. Algumas nuvens no céu, algumas áreas de instabilidade. E aqui no mapa, você confere comigo a previsão para as próximas horas. Olha aí, o sol predominando entre nuvens no norte e norte pioneiro do Paraná, Apucarana, Londrina, Bandeirantes e Jacarezinho, mas a princípio sem indicativo de chuva para as próximas horas. As temperaturas ainda vão se elevando, chegando aos 30 graus em Arapongas e Açaí, 31 em Florestópolis e Ortigueira e Congonhas, as máximas não passando dos 29 graus.
Aqui em Londrina, o dia começou com 18 graus. Ao longo da tarde, previsão dos termômetros atingirem os 30 e à noite ficando nos 29 graus. Pouco a pouco, esse clima característico do outono vai se consolidando, sem aquelas altas temperaturas típicas do verão. Ondas de frio, a princípio mais intensas, só no mês que vem. Mas claro, aquele ventinho mais gelado passa a ser mais frequente ao longo das próximas semanas, ainda agora no mês de abril. E começou a maior edição do Comida de Boteco. São 1000 bares em todo o país participando deste concurso. Neste ano, a edição vai acontecer também aqui em Londrina. Já está acontecendo, com 14 bares participando. Hoje, você vai conhecer 5 deles. Além dos pratos concorrentes, esses bares têm muita história boa para contar. Um festival de massas, recheios e temperos para botequeiro nenhum botar defeito. O sabor, a textura, a aparência, o cheiro. Ah, esse cheirinho! A boa comida de boteco agrada todos os sentidos, mas há também o que toca o coração e a mente. Histórias e memórias afetivas por trás de cada prato que você vai conhecer agora. Quando eu era pequeno, ali, eu e meu irmão, nós ficávamos muito sozinhos em casa. A nossa mãe saía para trabalhar e na hora do almoço ali batia uma fome e a gente tinha que se virar. Então eu liguei para ela um dia e falei, mãe, posso fazer um prato aqui, um macarrão? E ela disse, se você conseguir, pode fazer, com certeza. Fui lá, fiz e ficou muito bom e desde então começou. E hoje já são 20 e poucos anos aí de cozinha, praticamente. O bolinho de costela, ele foi criado especialmente para o concurso. 90% do bolinho de costela é de costela. Somente 10% ali são os ingredientes de tempero, pouquíssima farinha, somente no empanado ali para dar aquela crocância, então ele fica bem molhadinho por dentro, aquela carne desfiada gostosa e a casquinha crocante por fora. Esse é o nosso bolinho, ele vai também com uma maionese especial ali que foi criada com pimenta jalapeño. Então ela não tem ardor, somente aquele sabor da pimenta mexicana ali que é bem bacana. A mãe, que liberou a garotada para cozinhar bem cedo, hoje se orgulha, mas também puxa a orelha se precisar. Se estiver bom, se estiver da maneira que deveria, eu às vezes falo. Faz a crítica. Faço a crítica, com certeza. Sim, sempre frequentei, porque o marido sempre passou futebol, né? Eu gosto de futebol, sempre vou assistir, então nas folgas e nos dias de jogos assim, específicos a gente sempre frequentava. Sempre gostei da comida também, sempre gostei, né, da cerveja gelada, então. E surgiu a oportunidade, em abril do ano passado, da gente comprar, conversamos, né, com o antigo dono, e aí estamos lá agora. Esse prato sempre foi meu preferido como cliente. Ele é um bolinho de massa de linguiça recheado com queijo colonial e banana. Aí acompanha essa geleinha de abacaxi com pimenta que harmoniza com a carninha de porco, né? Com a carninha de linguiça e a carne de porco. Fica maravilhoso. Um elemento muito importante que eu ouvi dizer que o bar perdeu depois que você assumiu. A freguesa principal. Exatamente, tem isso mesmo, que agora a gente está lá trabalhando. Nós frequentávamos muito, verdade. Verdade. Agora está do outro lado do balcão. Agora do outro lado do balcão, na luta. Sim, muito. Uma casa de peroba rosa com cerca de 70 anos é o endereço de mais um prato concorrente. Era da mãe do Carlos Eduardo, que resolveu montar ali o seu bar. A gente gosta muito de receber. O croque é um abraço. Braços abertos com um abraço. E a comida também, às vezes, é um abraço. Né? Sim, a comida com certeza é o melhor abraço que tem, né? A comida bem servida, bem feita, aonde minha mãe me ajudou muito. Minha mãe era o meu braço direito, o meu braço esquerdo e há 2 anos perdi minha mãe e aí tô tocando sozinho agora, sem ela.
resolvi lançar o Croque Hot Roll, que é essa xicrinha com esse pão semi-italiano, certo? Servido com costelinha de porco. Eu desfio a costelinha de porco agridoce, coloco barbecue e ervas finas. E sirvo na xicrinha junto com esse guardanapo, que é para a pessoa tirar, e batata frita. Cada prato não deixa de ser uma homenagem também à mãe? Com certeza, todas elas são. Foi legal, foi muito bom ter a minha mãe participando disso tudo. Foi bem legal. O boteco no meio da quadra levava no nome o número do imóvel. Ao mudar para tão sonhada esquina, veio a surpresa. Incrivelmente acabou sendo 115 de novo. Porque ali a gente estava na Guararapes 115, a gente mudou para esquina da Montese. E eu só fui saber disso depois no final. O número da Montese é 115 também. Era para ser. Era para ser, exatamente. E aí chegou o bolinho de feijoada, que é uma história até bacana, que tem tudo a ver com comida de boteco, que foi meu pai que viu que o bolinho de feijoada ele foi vencedor de uma comida de boteco. A primeira vez que você escuta, você fala, bolinho de feijoada, né? Você remete às vezes a alguma coisa muito gordurosa, seria uma sobra, né? Mas aqui não é isso. O bolinho de feijoada ele é uma massa de feijão preto com os defumados, linguiça paio, costelinha e bacon. E aí ele é recheado com couve e carne seca, que é o que faz parte da feijoada também, né? Nunca mais saiu do cardápio. O último prato de hoje vem de um mercado de bairro que virou boteco. Tem gerações lá que ia com 12 anos, hoje vai com 35, 36, leva as criançadas lá, entendeu? E o petisco, na verdade, ele é bem novo. Estou servindo ele desde o ano passado. Caiu no gosto. Já tá no gosto lá, do povo fitness, que não gosta de massa. E você olha assim, parece uma coxinha normal. Mas ela não é, não. É só recheio, né? É só recheio, franguinho desfiado, com um pouquinho de requeijão, com um pouquinho de colorau, um pouquinho de pimenta calabresa. E aí você empana ela no ovo e na farinha de rosca. Molinho também não pode faltar no boteco, né? Ah, não tem como, né? A pessoa gosta de uma pimentinha, molinho de alho. Isso é uma maionese de leite com cheiro verde, né? Cebolinha e salsinha. E ela sempre acompanha a coxinha. Sempre acompanha a coxinha. Teve gente que se conheceu na Copa lá, casou, foi lá, tirou foto de noiva, leva filho lá hoje, entendeu? Tem várias histórias, várias pessoas que se conheceram lá, casaram, falaram, ó, Carol, você é o culpado disso, ó, Carol, você é o culpado disso, entendeu? Tem bastante história. Boteco une as pessoas. Une, né? Boteco é história, né? Boteco é vida, né? E depois de experimentar um dos 14 pratos que participam do concurso, o garçom vai te entregar uma cédula como essa que está aparecendo aqui na tela. Aí você vai poder dar a sua opinião sobre o boteco e sobre o prato. É você ajudando a escolher o vencedor desse concurso. Todos os pratos estão sendo vendidos a um preço único de R$ 30. É só ir até um destes botecos, pedir o prato do concurso e você vai receber essa ficha de votação participando, portanto, do Comida de Boteco. Esse ano com edições em Curitiba, Maringá e aqui em Londrina, entrando também nesse circuito nacional. As receitas dos 14 pratos que participam do concurso Comida de Boteco deste ano já estão no aplicativo Você na RPC. Se você gostou, dá para tentar repetir em casa. No aplicativo tem o passo a passo de cada receita, também a lista de todas as 14 concorrentes aqui de Londrina. É claro, dá para tentar fazer em casa, mas não deixe de aproveitar para ir ao boteco e conferir pessoalmente. Aproveite também para fazer uma foto lá no boteco com a família e com os amigos e mandar para o Meio Dia Paraná no nosso próprio aplicativo
no Você na RPC. Nós vamos compartilhando com você essas fotos ao longo das próximas semanas, com mais reportagens, com mais bares, botecos participando desse projeto tão bacana em todo o país e agora também aqui em Londrina, nessa parceria com a nossa RPC. 12h35, depois do intervalo tem mais Meio Dia Paraná. Vamos trazer a determinação para que políticos devolvam aumentos de salário no Arte Pioneiro. E a ação de golpistas se passando por parentes das vítimas, deixando londrinenses no prejuízo. A gente nunca pode realmente achar que com a gente nunca vai acontecer e a gente também nunca pode se descuidar. No meu caso, eu me descuidei. Na época, eu só pensei nisso e tentei ajudar. E aí, vacilei. Tem também informações do nosso Tubarão, prestes a estrear em mais uma Série B do Brasileirão. Já após o intervalo para você. Em Londrina, 27 graus, mais uma imagem ao vivo da nossa cidade. O Meio Dia Paraná faz aquela pausa bem rapidinha. Respiro para você e na sequência tem muito mais informações aqui na RPC. O seu Meio Dia Paraná está de volta, faltando agora 21 minutos para 1 da tarde. Um golpe voltou a ser registrado com frequência em Londrina e também em algumas cidades da nossa região. Os bandidos estão se passando por parentes que precisam de transferências de dinheiro para conseguir arrumar o carro. É golpe, é oportunismo, deixando muitas pessoas da região aqui no prejuízo. O homem que prefere não mostrar o rosto iria ter a visita de um primo nos próximos dias. Ele estava no trabalho e recebeu uma ligação de que a viagem seria adiantada. Mas do outro lado da linha estava um golpista se passando pelo familiar. Tinha algumas informações básicas do meu primo, como o nome, o fato de que ele era casado e o nome da esposa dele. E na hora ele tinha falado que tinha sofrido um acidente aqui próximo de Londrina. E fez uma espécie de checagem de segurança comigo para saber se as informações eram verdadeiras. E, lógico, confirmei todas. E também falava como coisas como número de apólice do seguro e qual o tipo de franquia que ele queria ter. Então parecia ser realmente um corretor de seguros. O criminoso então encaminhou o contato de uma suposta corretora de seguros. Quase R$ 4.000 foram transferidos. Foi quando a vítima percebeu que a conta estava em nome de um outro tipo de comércio. A Polícia Civil, então, abriu uma investigação e percebeu que os golpistas sempre agem da mesma forma, utilizando o nome de parentes e pedindo dinheiro. Nos chamou a atenção essa reiteração de golpes, do chamado golpe do parente, em que a vítima recebe uma ligação de um indivíduo passando por um primo, um sobrinho, que estaria vindo de viagem e acabou sofrendo um acidente na estrada. E aí ele precisa do dinheiro para pagar ou o guincho, ou para acionar o seguro, para tirar o carro que está acidentado. Essa não foi a única vítima do golpe em Londrina. Nos últimos dias, 6 pessoas registraram boletim de ocorrência aqui na delegacia de estelionatos. Uma delas perdeu mais de R$ 60 mil por acreditar que estava ajudando um parente. Teve um idoso que realmente perdeu 60 mil ao longo de 2, 3 dias, que era para o seguro, ele precisou pagar o conserto, e assim ele acabou sendo ludibriado ao longo dos dias e acabou fazendo essa vultuosa transferência em dinheiro a esses criminosos. O delegado explicou ainda que é difícil reaver os valores, já que as contas são limpas assim que o dinheiro cai. Portanto, todo o cuidado é pouco. Então tenta conferir com o parente, com um familiar, a mãe dele, a tia, procura alguém, procure ver se a história apresentada é fidedigna. Um simples telefonema resolveria muitos desses problemas. Procure saber se realmente a história aconteceu, se a pessoa realmente está viajando, não está. Porque assim, o criminoso ele vai ligando em 100 residências. De 2, 3, se ele conseguiu 4, 5 mil por dia, quanto de lucro esse criminoso não tem? Então ele fica às vezes até de dentro da cadeia fazendo esse tipo de ligação, tentativa e erro, e às vezes acaba conseguindo ludibriar lá de Manaus uma vítima aqui de Londrina. E depois, para a gente punir esse indivíduo, é muito difícil. A gente nunca pode realmente achar que com a gente nunca vai acontecer e a gente também nunca pode se descuidar. No meu caso, eu me descuidei.
pensei mais mesmo na situação do meu primo, que devia estar passando por um perrengue, né? Na época eu só pensei nisso e tentei ajudar. E aí vacilei. Alerta sempre válido, até porque os golpes vão ali se reinventando e o prejuízo, claro, só aumenta. Enfim, seja quem for, qualquer idade, sempre é importante estar muito atento. O Tribunal de Contas do Estado determinou que o prefeito de Jacarezinho devolva aos cofres públicos o aumento de salário que ele, o vice-prefeito e os secretários municipais receberam entre janeiro e julho de 2021. Assunto que a nossa equipe também está acompanhando. Vanessa Navarro, mais uma vez ao vivo, para contar o que motivou a decisão e se o dinheiro efetivamente já foi devolvido, Vanessa. Ainda não, Alberto, até porque os valores exatos, o valor total a ser devolvido ainda está sendo calculado. Esse aumento nas remunerações do prefeito, do vice e de secretários municipais foi concedido em 2021 por meio de uma lei municipal aprovada lá em Jacarezinho. Confiram aí os valores que foram concedidos na época. O salário do prefeito, arredondando as cifras, passou de 12.200 para 17.300, aumento de 41%. O dos secretários municipais aumentou 51,8%, indo de 4.800 para 7.300. E o do vice-prefeito teve um aumento de mais de 200%. O salário dele passou de 2.400 para mais de R$ 7.300 por mês. E aí o Tribunal de Contas do Estado entendeu que a concessão desses aumentos na remuneração era indevido e considerou irregulares as contas do prefeito de Jacarezinho, Marcelo José Bernardelli Palhares. O Tribunal de Contas do Estado determinou então que o prefeito restitua ao Tesouro Municipal, em Jacarezinho, todos os valores pagos indevidamente entre janeiro e julho de 2021. Ele deverá ainda, segundo a condenação do Tribunal de Contas, pagar uma multa proporcional a 10% do dano causado pelo reajuste irregular, o qual ainda será então apurado em sua totalidade com a devida correção monetária. E por que esse recorte de período que foi feito? Porque na época uma lei federal proibia reajustes de salários de agentes públicos devido ao enfrentamento da pandemia da Covid-19. A gente lembra inclusive que vários trabalhadores naquela época no Brasil tiveram seus salários inclusive rebaixados. E em julho de 2021 chegou a ser concedida uma medida cautelar para cessar o pagamento dos valores então relativos a esse aumento salarial, o que ocorreu. Por isso, o Tribunal de Contas agora coloca a devolução de valores entre janeiro e julho de 2021. E olha, o prefeito de Jacarezinho, que é do PSD, diz que vai recorrer da decisão. Vou ler aqui para vocês também o resto do posicionamento dele. Ele defende que a lei que define o reajuste dos subsídios foi proposta e sancionada pelo prefeito anterior e que na época, Alberto, não havia restrições por conta da pandemia. Essa é a posição do prefeito de Jacarezinho. Valeu, obrigado, Vanessa. Atualizações então dessa situação aí que, segundo o Tribunal de Contas do Estado, trouxe prejuízo aos cofres públicos em Jacarezinho. Bandidos assaltaram um hotel durante a noite passada em Foz do Iguaçu. Em meio à ação dos criminosos, houve troca de tiros e um homem foi baleado. De acordo com a Polícia Militar e a Guarda Municipal, era por volta de 9 horas da noite quando as equipes foram acionadas para atender uma ocorrência de assalto a um hotel na região da Vila Portes, próximo à Ponte Internacional da Amizade, aqui em Foz do Iguaçu. Ainda segundo informações, 5 homens invadiram esse hotel e foram para um quarto específico onde teriam mercadorias vindas do Paraguai. E de imediato as viaturas foram deslocadas ao local. Quando chegaram, 2 elementos já tinham se evadido num veículo e 3 supostamente permaneciam no hotel. As viaturas, junto com a PM, fizeram o cerco, acabaram detendo 2 dos elementos, onde eles informaram para as guarnições que o revólver usado no assalto havia sido dispensado dentro da lixeira de um dos quartos do hotel. E o terceiro elemento, que supostamente era para estar no hotel, acabou se evadindo. Ainda de acordo com informações da Polícia Militar, um policial que estava de folga passava pelo local no momento do assalto e viu toda a movimentação e reagiu. Teve troca de tiros com um dos bandidos, que foi atingido. Logo depois, esse suspeito procurou o Hospital Municipal, onde ele está internado sob escolta policial. Dos 5 assaltantes, 3 estão presos e 2 foragidos.
São os assuntos importantes nesta quarta-feira em todo o estado. E além do Meio Dia Paraná, você confere também no G1, sempre com informações atualizadas em tempo real. E nessa nossa interação com o nosso site, com as redes sociais, tem também as participações que vão chegando pelo nosso aplicativo, o Você na RPC. Algumas das participações comentando justamente o início das reportagens do Comida de Boteco aqui em Londrina, mostrando pratos aí saborosos e também um pouco da história envolvendo esses ambientes aí tão disputados na nossa cidade. Neide de Fátima, boa tarde. Conferir as receitas de boteco, uma delícia. Vou preparar nesse final de semana. Amo isso. Receitas que estão no nosso aplicativo, Você na RPC, tem lá as 14 receitas selecionadas. O Luiz, do Jardim Tóquio, boa tarde. Estou vendo aqui o Comida de Boteco. Londrina é de dar água na boca. Tá aí, é o cardápio, é a história, são essas participações sempre muito bem-vindas. Helenilda, aqui nos postos de saúde de Ibiporã também estão lotados com pessoas com dengue. Helenilda, pontuando aí a situação de Ibiporã, que da mesma forma que Londrina está enfrentando uma epidemia de dengue, um número elevado de casos e toda essa sobrecarga na rede de saúde. E eu termino esse giro com uma mensagem com foto, participação aí da Ana Maria, mostrando o pôr do sol no sítio São Francisco, em Cornélio do Procópio. Comentava ontem, né, com o Jean, nosso editor, nosso chefe de redação, e com a Ângela Ota, nossa editora executiva, que está entrando em férias a partir de agora, né, sobre esses belos visuais de começo da manhã e fim de tarde de outono, né? Enfim, são visuais aí de encher os olhos e trazem também bastante nostalgia. E os nossos telespectadores vão compartilhando através do aplicativo Você na RPC. Vale ter à mão sempre o aplicativo, esse canal direto, para que possamos interagir e você participe também do nosso Meio Dia Paraná. Futebol. Tem mudança no horário de estreia do Tubarão na Série B do Brasileirão, partida transferida para o meio da tarde desse domingo no nosso Estádio do Café, que finalmente vai voltar a ter bola rolando. O Tubarão não foi tão bem ali no Paranaense, na Copa do Brasil, e todo mundo está esperando que escreva uma história bem diferente agora na Série B do Brasileirão. Quem está acompanhando os treinos, a preparação e os bastidores nesse momento aí é o nosso Rodrigo Saviani, da equipe do GE. Globo. Seja muito bem-vindo, boa tarde. Como está a preparação aí para esse reencontro com a torcida? Oi, Alberto, boa tarde a todos. Vai acabar essa ansiedade, né? O torcedor vai poder reencontrar o Londrina em campo a partir de domingo às 3h30 da tarde, como você colocou, então vai ser no período da tarde o jogo, 3h30, Londrina e ABC, começa a caminhada do Tubarão na Série B do Brasileiro. Londrina que não entra em campo desde o final de fevereiro, então quase aí 2 meses, 1 mês e meio sem jogar, se preparou, e o torcedor que for ao estádio, que for acompanhar o Londrina, vai ver um time bem diferente do que aquele que jogou o estadual e também a Copa do Brasil. Até agora, 14 reforços confirmados, tem também a situação do Douglas Coutinho, que está indefinida, e mais 2 atacantes devem chegar para reforçar o Tubarão já para esse início de Série B. Além disso, à beira do gramado, Alexandre Galo será o treinador. Alexandre Galo, experiente, jogador que passou por Santos, Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro e outros clubes, já treinou vários clubes do Brasil, inclusive a seleção de base da seleção brasileira. Ele comanda o Tubarão com várias caras novas para começar a Série B. E ontem teve entrevista coletiva e os jogadores falaram um pouco dessa ansiedade, né? Bastante tempo de treino, mas o jogador gosta de ver o time em campo, gosta de jogar para valer mesmo, e eles falaram um pouco dessa expectativa para a estreia e o que esperar também do Londrina na Série B. Vamos ouvi-los. O friozinho na barriga vem, principalmente em estreias, né? A gente sabe que todo jogo tem o friozinho na barriga até começar o jogo, então, como é mais um início de temporada, a gente fica um pouco ansioso. Porém, essa ansiedade tem que acabar no apito inicial do jogo, né? O foco é o mesmo, a gente sabe que tem vários times de qualidade, vários times de peso, de camisa. Então, a gente é trabalhar, se dedicar e buscar o máximo de ponto possível dentro e fora de casa. Aí o Caio Mancha, jogador que começou no Palmeiras, é um dos reforços do Tubarão para a Série B do Brasileiro. Além, então, como eu coloquei, outros 13 jogadores, tem mais atacantes chegando, Londrina com várias caras novas. E para esse jogo de domingo já tem ingressos à venda. Começou hoje a venda dos ingressos para a partida Londrina-ABC no domingo. Ingressos a R$ 120 para a cativa, R$ 60 meia entrada. Para a arquibancada, R$ 80 a inteira
R$40 meia entrada. A diferença é que o Londrina não vai fazer mais aquela promoção de meia entrada para todos os torcedores, então só para quem tem direito mesmo, estudantes, idosos, professores, entre outros, que podem adquirir meia entrada, senão terá que pagar o ingresso cheio. O Londrina faz isso para poder motivar o torcedor em relação ao programa de sócio-torcedor. E aí, quem fizer o sócio-torcedor paga mais barato. A gente tem a tela para arquibancada, R$ 49,90 por mês para homens, R$ 29,90 para mulheres e também para cativa, R$ 79,90 para homens e R$ 59,90 para mulheres. Vale ressaltar também que crianças até 12 anos não pagam ingresso em nenhum dos setores do Estádio do Café. Vai começar então, Alberto, a Série B para o Londrina. Domingo, Tubarão em busca do acesso à Série A tão desejado. Quem sabe dessa vez chegue para o torcedor. Tomara, a torcida de todo mundo, que assim seja, uma boa temporada aí na Série B do Brasileirão. Obrigado, um forte abraço aí ao nosso Rodrigo Saviani da equipe do GE. Globo. 12h53, a gente faz mais uma pausa, mais um intervalo e na sequência tem informações ao vivo do atendimento contra a dengue. O sistema foi ampliado aí em Londrina, mas mesmo assim está muito grande a procura. Imagens agora ao vivo de Paranavaí. A tarifa do ônibus urbano foi reduzida a partir de hoje. Para o pagamento em dinheiro, baixou de R$ 5,40 para R$ 5,10. Isso foi possível porque a Prefeitura passou a fazer repasses maiores para cobrir parte dos custos do transporte coletivo urbano lá em Paranavaí. No noroeste do estado, temperatura agora de 30 graus. O Meio Dia Paraná mostrou no começo dessa edição o grande número de pessoas procurando atendimento em postos de saúde de Londrina com sintomas de dengue. A rede de atendimento foi ampliada a partir dessa quarta-feira, mas mesmo assim segue sobrecarregada, até porque o número de pessoas com sintomas da doença tem crescido e muito na nossa cidade. Vanessa está ao vivo mais uma vez para atualizar a situação de momento e trazer as orientações para você que está aí definindo se vai procurar a UPA Sabará ou um desses postos de saúde que a partir dessa quarta-feira passaram a ser exclusivos para a dengue. Contigo, Vanessa. Ok, Alberto. Olha, a gente segue aqui no posto de saúde do Maria Cecília, que é um dos dois aqui na Zona Norte que passaram a partir de hoje a ser referência, né, exclusivos para dengue. Aqui fora diminuiu um pouco a quantidade de pessoas aguardando em relação ao que a gente mostrou no começo do jornal, porque os pacientes vão sendo chamados, mas a gente também vê gente chegando o tempo todo. Você comentou aí, né, se vale a pena ir aos postos de bairro. Pelo tempo de espera e a quantidade de pessoas, apesar de aqui estar já complicado, né, a gente ouviu o pessoal já reclamando que estava esperando há bastante tempo agora há pouco, ainda vale mais a pena sim. A UPA Sabará, ela segue com muitos atendimentos, né, bastante cheia. A ideia é justamente que o paciente que já está debilitado também possa ir numa unidade mais perto da casa dele. Então, eu vou reforçar até para vocês quais são as unidades que estão funcionando desde as 7 da manhã hoje, como exclusivas para dengue. Além dessa, do Maria Cecília, aqui na Zona Norte temos a do Vivi Xavier, na Zona Leste, a do Jardim Ideal, na Zona Sul, a do Ouro Branco e na Zona Oeste, a do Santiago. Quem tiver outros casos deve procurar as unidades mais próximas dessas, né, nos seus bairros. E a gente lembra, né, como você comentou, Alberto, isso aqui é reflexo do grande número de casos de dengue. Só que na região de Londrina, segundo o boletim da dengue registrado, né, divulgado pelo Estado ontem, são 4.537 casos. Esses números não param de crescer. A gente mostrou hoje mesmo que tem casos de várias pessoas infectadas dentro de uma mesma família. Então é algo também para reforçar em cada um a necessidade de olhar na sua casa, procurar por focos de dengue, já que as autoridades já disseram, aqui em Londrina, e a situação em outras cidades não é muito diferente, 98% dos focos estão dentro das casas, em lugares às vezes que você nem pensa que vai acumular água, mas você tem que fazer aquela procura minuciosa para poder encontrar. Lembrando ainda dos horários, Alberto, os postos de saúde referência para dengue estão funcionando das 7 da manhã às 10 da noite, de segunda a sexta, e aos sábados das 7 da manhã às 7 da noite. Aí a tela então, até para reforçar para você quais são essas unidades. A Vanessa falou, mas nunca é demais reforçar. A lista para você. Maria Cecília e Vivi Xavier na Zona Norte, Jardim Ideal na Zona Leste de Londrina, Ouro Branco mais na Zona Sul e também a unidade do Santiago ali pertinho do Leonor.
Unidades atendendo de segunda a sexta, das 7 da manhã às 10 da noite. Aos sábados, fechando um pouco mais cedo, às 7 da noite. E claro, além desses postos de saúde, também a UPA Sabará, nesse caso, 24 horas e exclusiva para atendimento de pessoas com sintomas de dengue. Ao vivo, a capital dos paranaenses, Curitiba, aqui na tela do Meio Dia Paraná. Tempo firme também lá em Curitiba. Imagem ali da região do Centro Cívico, que concentra o Palácio, sede do governo estadual e também a Assembleia Legislativa do Paraná. Ao vivo também, claro, Londrina aqui na tela do nosso Meio Dia Paraná. Muitos prédios aí, uma cidade extremamente verticalizada, nossa bela Londrina, acompanhando mais essa edição do Meio Dia Paraná. Céu azul, algumas nuvens, segundo a meteorologia, ao longo da tarde não chove, mas na quinta-feira poderemos ter sim pancadas de chuva em todo o estado. Não aquela chuva volumosa, mas que pode vir acompanhada inclusive de raios, trovões em algumas regiões aqui do estado. Segundo a meteorologia, amanhã a mínima será de 17 graus em Apucarana e as máximas na região chegando aos 29, 30 graus. Chuva ali na média de 5 milímetros, aquela chuva bem espaçada. Virada do tempo também em Londrina, amanhã com máxima de 30 graus e na sexta e no sábado as temperaturas máximas diminuem um pouquinho e a chuva pode ser um pouco mais frequente, em especial na sexta-feira, quando a máxima vai ficar ali nos 26 graus. Sábado também com 26, mínima de 19. É o fim de semana chegando por aí com essa instabilidade, segundo a meteorologia. Trazer participações agora dos nossos telespectadores, chegando pelo aplicativo Você na RPC. O Paulo de Jesus Maricato, boa tarde. Estou ligado na RPC. Esta trincheira ali da Rio Branco com a Leste-Oeste está ficando muito cara para os londrinenses. Se a empreiteira não está dando conta do recado, manda embora e contrata outro. Olha, Paulo, esse é o entendimento de muita gente, mas o que a gente tem entendido ali junto à Prefeitura é que há uma preocupação de que a obra possa demorar ainda mais e ficar ainda mais cara, se for interrompida e contratada outra empreiteira. Até por isso, a Prefeitura vai tentando contornar, mas em meio a isso a obra está ficando mais demorada e também mais cara, o que também não é o ideal, está longe disso. Participação agora do Antônio Ribeiro de Araújo. É preciso ter muito cuidado nesses casos envolvendo professores. Afastar um professor só por conta de uma acusação é assumir o risco de, em um futuro breve, não termos mais ninguém para dar aulas. Um abraço. Posição aí do Antônio Ribeiro em relação ao professor de Ibiporã, que chegou a ser preso, agora está em liberdade, investigado por injúria racial, mas, apesar de estar em liberdade, não poderá retornar para a sala de aula, vai ficar afastado enquanto continuam as investigações. Tem aqui na tela mais participações, vou pedir para habilitar o touch para a gente. Tem mais recados que foram chegando ao longo do jornal. A Alaide, oi Alberto, gosto das meninas apresentando, mas você de volta é muito bom. Realmente, as imagens de outono são lindas, pena que é o prenúncio do inverno. Obrigado aí o carinho da Alaide, eu tirei folga alguns dias, depois fui fazer curso em Maringá e agora estou de volta aqui com toda a nossa equipe no comando do Meio Dia Paraná e as nossas companheiras aí, Vanessa, Catherine, Piveta e também a Mônica, sempre nessa parceria com você, nosso telespectador, sempre levando as principais informações para todo o nosso estado. E agora a Amélia dando imagens do pôr do sol na Barroca Seca, em Leópolis. E ela contando que adora o Meio Dia Paraná. Olha aí que bacana, muito obrigado. Vou deixar espelhada essa imagem aqui para a gente ir encerrando então mais essa edição do nosso Meio Dia Paraná com essa imagem, uma paisagem praticamente, uma pintura, compartilhando com você. Obrigado pela companhia, tá chegando por aí o Globo Esporte e a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá! Meio Dia Paraná. Oferecimento Viscardi, sempre ao seu lado. E Unimed Londrina.